conta também quanto o Corinthians já faturou com a boa campanha na Libertadores da América. Ninguém no Brasil arrecadou mais do que o Timão. Preciso te falar sobre os últimos números do Corinthians, o único time brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Zaccaria Labiad deu uma entrevista à ESPN da Holanda com declaração no mínimo inusitada. Dá uma olhada e opine no espaço para comentários, abre aspas, para o meio-campista corintiano. Para mim, para o Corinthians e para as pessoas do Brasil, o Memphis é o maior jogador do Campeonato Brasileiro. Será que o Labiad tomou alguma coisa antes dessa declaração? Estamos falando de Neymar, de Arrascaeta, de Danilo, entre tantos outros, jogando bem mais bola do que o Memphis, ou você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário e opine, beleza? O Corinthians é o único brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Quem diria que o Timão, em crise com Dorival Júnior, iria tão bem com o novo comandante, o Fernando Diniz. Nessa quinta-feira, a vitória por 2-0 contra o Peñarol, dentro de casa, vitória absolutamente convincente, em que o Corinthians sobrou durante toda a partida. Gustavo Henrique e Lingard marcaram os gols. Agora o Corinthians tem 3 jogos na Libertadores com 9 pontos conquistados e a classificação encaminhada para a próxima fase. O Timão tem 9 pontos, o Platense aparece com 6, enquanto o Santa Fé e Peñarol tem apenas 1 ponto. Registrar também que já são 7 jogos de Fernando Diniz à frente do Corinthians, com 5 vitórias e 2 empates, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido. Desde 2014 que o Corinthians não emplaca uma sequência de 7 jogos sem sofrer gols. Na oportunidade o técnico era Mano Menezes. O que você pensa sobre a fase do Corinthians de Fernando Diniz? Já se empolgou? Ainda é cedo? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Ezequiel Cebajos no Corinthians, ponta foi oferecido. Ele é do Boca, apura para nós. Deixa eu mandar uma mensagem para Marcelo Paz. Deixa eu falar um pouquinho sobre Bissoli. Vocês lembram dele? Bissoli é um centroavante que fez muito sucesso na base do São Paulo. Quando estava para ser promovido, para jogar no time principal, rolou um estresse lá entre ele, o empresário e o pessoal do São Paulo. E aí o Atlético Paranaense fechou com o Bissoli. Mas para não caracterizar essa transferência direto, para que o Atlético não tivesse problema, o Bissoli foi jogar num time minúsculo lá do Paraguai. Na época causou um baita estresse, uma baita confusão. Bissoli foi depois para o Atlético Paranaense, mas não vingou como se esperava. Chegou a rodar por outros clubes, esteve no Ceará, e aí ele foi para a Tailândia, para o Buriram. Cara, por lá, os números são espetaculares, fazendo a ressalva de que é o Buriram e é o futebol da Tailândia, né? Mas bora lá para os números do Buriram da Tailândia. Temporada atual do Bissoli, 28 anos de idade, centroavante. 34 gols em 40 jogos. Ele está 2 temporadas e meia na Tailândia, 114 jogos, 83 gols. Pedida do Buriram de 3 milhões de dólares. Não lembro quem foi o primeiro a publicar sobre uma negociação entre Corinthians e Bissoli. Entrei em contato com o pessoal do Corinthians e a informação que me foi passada é a seguinte. O Ferraz, empresário do Dorival, é também empresário do Bissoli. E enquanto o Dorival era técnico, o Ferraz tentou a todo custo colocar o Bissoli no Corinthians, com o aval do Dorival, mas sem a aprovação do departamento de futebol, da diretoria e também dos analistas de mercado. E aí os caras vetaram, barraram. Não vai, não temos interesse, não é um jogador com o perfil que a gente quer, e mais do que isso, nunca que nós vamos pagar 3 milhões de dólares. Então, diante desse cenário, fica inviável imaginar o Bissoli jogando no Corinthians, tá bom? Ontem o Samir Carvalho trouxe a notícia de que Gabriel Strefezza, brasileiro que joga no Parma, atacante de lado de campo, ele pertence ao Olympiacos e está emprestado ao Parma, que esse jogador interessaria. Eu mandei mensagem para o Marcelo Paz e o Paz, durante a live, falou: Nicola, a gente nunca discutiu esse nome internamente, tá bom? O Erisvaldo da Silva. Fala do Corinthians. Vamos lá, Erisvaldo, deixa eu trazer novidades sobre o Timão. 6 jogos sob o comando do Diniz, 4 vitórias e 2 empates, nenhum gol sofrido. Sobre contratações, o Memphis dificilmente fica, hoje a chance é perto de 0,
tá? Da renovação, e esse vai ser o grande trunfo do Corinthians em relação à redução da folha salarial. O Stabile tem pressionado muito o Marcelo Paes e companhia para reduzir a folha. Com essa saída de alguém que custa 6 milhões de reais por mês, o Corinthians vai se sentir bem mais confortável. O Corinthians fez proposta pelo Matheus Magalhães, goleiro do Braga, por aí. Ô Sandro, o Corinthians recuou algumas casinhas na busca por um goleiro, porque o Cauê deixou excelente impressão. E o Matheus Magalhães, como lembra o Kaique, é o irmão do Moisés, ex-volante de Portuguesa, Palmeiras e América. Queria saber se o Flamengo vai contratar nessa janela depois da Copa, certamente Rodrigo Vendre, né? Vendrachovski. Certamente vai. A ideia não é trazer uma baciada de jogadores, até porque o elenco já é bem forte, mas alguns reforços devem ser contratados. O Danilo é uma possibilidade, o atacante de referência também. E o Corinthians já faturou mais de 11 milhões de reais com a Libertadores da América, olha que foram apenas 3 partidas. Ninguém entre os clubes brasileiros que disputam a edição desse ano da Libertadores faturou mais do que o Timão. Isso porque há nessa fase de grupos um prêmio por vitória. Como o Corinthians venceu seus 3 jogos, embolsou 340 mil dólares em cada um dos jogos. A gente está falando de 1 milhão e 20 mil dólares ou 5 milhões e 100 mil reais. Timão também assegurou 6 milhões e 100 mil reais de bilheteria nas 2 partidas dentro de casa contra Independente Santa Fé e Penharol. Foram 82.647 torcedores nos 2 jogos somados. Se a gente pegar as cotas da Conmebol mais a bilheteria, dá para dizer que o Corinthians já embolsou 11 milhões e 200 mil reais. E olha que eu nem estou colocando nessa conta o prêmio pela participação na fase de grupos da Libertadores. Dá para dizer que a Libertadores, especialmente pelo potencial que o Corinthians tem demonstrado, pode se tornar o maior trunfo, a maior arrecadação corintiana em competições na temporada de 2026. Já ouvi corintianos animados, entusiasmados e até sonhando com o título da Libertadores. O que te parece esse desejo? Real? Maluquice? Usa o espaço para comentar e participa emitindo a sua opinião, beleza? Bora te explicar sobre mais uma confusão envolvendo o Conselho Deliberativo do Corinthians. Nessa quarta-feira, o CD se reuniu para votar a possibilidade de mudanças no estatuto do clube. A principal alteração aos olhos do torcedor diz respeito à possibilidade de o fiel torcedor passar a votar na eleição para presidente. Mas, logo de cara, houve uma rejeição ao texto base da reforma do estatuto. 93 conselheiros votaram contra a mudança, 60 conselheiros votaram a favor. A partir daí, começam a surgir todos os problemas da reunião. Membros do conselho, já os vitalícios, aqueles mais antigos, decidiram com a rejeição ao texto base ir embora. Já outros ficaram e pediram pela votação de itens adicionais, de itens extras. Bom, tá bom. Houve a rejeição ao texto base, mas e se a gente votar cada um dos 15 itens? A partir daí, gente dizendo que isso era inconstitucional, que isso era irregular, outros defendendo a votação de item por item, uma baita confusão. Chegou-se a noticiar que a aprovação da votação de sócios torcedores havia acontecido, ou seja, o fiel torcedor, a partir da próxima eleição, poderia ajudar no processo para a escolha do presidente. Mas, em meio a todo o caos com direito a debate, xingamentos e protestos, optou-se pela remarcação da reunião, ou pela continuidade da reunião atual para a próxima segunda-feira, sem nenhuma confirmação de nada. Fala, turma, beleza? Chegando com mais um giro de notícia para vocês e a gente já chega aqui deixando o like informado para vocês, chegar dando a sua palpite, a sua informação nos bastidores do Corinthians. Então peço humildemente o seu like, se inscreva no canal, ative aí para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no dia a dia dos bastidores. Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos tudo para cima.